A paz do Senhor mais uma vez, meu caro professor, minha cara professora, estamos aqui em mais um episódio do nosso EBD em Síntese Podcast, promovido pelo DENEC, nosso Departamento de Ensino e Educação Cristã, aqui do nosso maravilhoso Rio Grande do Norte. Estamos de volta, irmã Miriam, presbítero Otoniel Félix, a paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui, né, irmã, juntos? Amém. Amém. Juntos, até quando Deus permitir, aqui nesse podcast maravilhoso, essa conversa agradável com os nossos amigos e com você, professor, que tem nos acompanhado. A gente continua seguindo aqui hoje com a lição de número 10, né? Crendo na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, né? A leitura do texto bíblico base está aí em 3 passagens, no livro de Coríntios e Efésios, 1 Coríntios 12, Efésios 1, Efésios 2, e eu destaquei aqui algumas palavrinhas que eu quero que vocês me ajudem a comentar, mas me chamou a atenção que a igreja é colocada com palavras como membros, corpo, fundamento e edifício. Olha que coisa curiosa. Palavras ensinadas pelo apóstolo Paulo, que era um grande mestre do ensino, e que ele compara o corpo de Cristo como um corpo, esse nosso corpo, o corpo do ser humano, com as suas partes, com as suas particularidades, mas sendo Cristo o cabeça desse corpo. Não é isso, minha gente? Interessante, né? Porque ele faz a relação de um corpo para demonstrar justamente a unidade, né? Isso é importante, a unidade. Irmã Miriam, o que a senhora me diz? A questão de membros, né, como o corpo, a qual ele comparou, que forma um organismo, não é verdade? E quando os membros estão juntos, há um funcionamento maravilhoso. Mas também uma observação interessante é que, às vezes, sempre há um membro que dá trabalho ao corpo, que faz o corpo sofrer, por causa de um membro, uma parte do corpo. E o que é que se faz? Não temos como desprezar aquele membro, porque ele faz parte do corpo. Não dá para cirurgiar e tirar, não, tem que não tratar. Dá. Então, é interessante fazer o quê? Tratar aquele membro para que o organismo tenha um bom funcionamento. Perfeitamente. Está no título da lição, né? Santa Igreja Cristã, a comunhão. Essa palavra é muito importante. Esse exemplo do apóstolo Paulo não foi à toa. Também, quando ele ensina os Efésios, fala de fundamento, edifício, é da minha área de atuação na vida secular. Um fundamento, um edifício, uma obra não se faz do dia para a noite, ela é uma construção, e aí se usa o exemplo da construção, né? Não só do corpo, mas daquilo que vai um processo, um crescimento, um desenvolvimento dessa estrutura, desse edifício. Também é usado esse método, né? Pelo apóstolo Paulo, falando sobre o edifício. E é feito por partes, não é verdade? E constrói-se a partir de um fundamento. Quem é esse fundamento, gente? Cristo, né? Quem é esse fundamento? Cristo é o cabeça quando se fala do corpo e ele é o fundamento quando se fala de edifício, né? A igreja está edificada sobre Cristo. Ele é o sustentáculo, ele é quem une todo o corpo, né? E imagine um corpo sem cabeça, presbítero Antoniel. Vai para onde? Canto nenhum, né? Tá morto um corpo sem cabeça. Não funciona. Não funciona. Pois bem, irmã Miriam, minha querida, a gente falou nessas últimas aulas, lição 8, 6, sempre as lições pares, né? Nesse ciclo, sobre os tipos de aluno, sobre as dicas pedagógicas, e a gente falou sobre o aluno interativo, a gente falou também aquele aluno que absorve mais informações. Lembra aí os nomes para a gente. E o analítico foi o primeiro, né? Acho que lição 6, que a gente comentou isso. Lição 8, o aluno interativo. O que é que a senhora tem para nós hoje aí? Lembre aí a gente, eu sei que são 4. Isso mesmo.
Mas, olha só, falei sobre a questão, porque eu comecei a falar sobre os tipos de aprendizagem, os estilos de aprendizagem, devido a uma pergunta que o diácono Raniel me fez. Irmã Miriam, por que é importante conhecer o aluno? Não foi a Sim, partir dessa pergunta? sim, Então, sim, ponto de partida. o ponto de partida, nós começamos a falar sobre os estilos de aprendizagem, o motivo, a importância que você deve dar com relação a conhecer o seu aluno, porque a partir dali você vai ter uma direção para trabalhar cada tipo de aluno que você tem, né? Mas olha só que interessante, quando nós estávamos falando sobre os estilos de aprendizagens, os tipos para cada tipo de aluno, eu estava estudando a lição e pensei diferente. Observe só, querido professor e professora, quando eu estava estudando a nossa lição de número 10, não é verdade? Principalmente lá no tópico 2, que fala sobre liderança, as características da liderança, né? Eu pensei em quê? Nas características do professor. Porque assim como as lideranças, ela precisa ter características, né? De perfil bíblico. O professor, ele também, professor cristão, ele também tem um perfil. E às vezes nós não nos conhecemos a nós mesmos. Então, eu quero hoje fazer uma avaliação com você. Eu vou fazer perguntas e você vai responder aí na sua casa. Ah, esse sou eu. Vocês também, viu, caro professor Raniel, caro professor Antoniel, certo? Então, nós temos o quê? Temos o professor sábio. Você é sábio? São 6 tipos de professores. Professor sábio. Eu vou falar o que é um professor sábio e você vai dizer, esse aí eu sou. Mas vai ter um que você vai se identificar mais do que os outros. Isso mesmo, certo? O professor sábio é aquele que se comunica com o aluno com criatividade e ele transmite quem ele é, o caráter, o bom caráter que ele tem. Esse é aquele que se comunica com sabedoria. É o professor sábio, certo? Tem o professor criativo, é o de número 2. Quando chegar vocês podem dizer, esse sou eu, ok? O professor criativo é aquele Eu estou que vê... anotando, por enquanto eu estou anotando Muito aqui. bem, o número 2 é o professor criativo. É aquele que vê a necessidade de desenvolver ideias criativas com a turma, certo? Aí, ó, tem o professor organizado. O professor organizado é aquele que faz o planejamento de aula. Agora eu pergunto, você faz o seu planejamento de aula ou somente lê a lição e pega um post-it e anota as suas curiosidades no post-it? E Estou vai como Deus falando, quer. e vai como Deus quer. Se quando quer lembrar alguma coisa, está ali no post-it. Mas quando você se acostuma, põe em prática, aí eu vou aderir a esse costume de fazer o meu planejamento. Você faz, é rapidinho, porque você, primeiro você coloca o objetivo do primeiro tópico, depois você coloca lá no desenvolvimento o que você vai falar no primeiro tópico em 10 minutos. Você pega ali uma expressão, uma palavra-chave, um versículo para você comentar ali dentro e você não se perde. Em 10 minutos você vai embora. Depois você, para não se esquecer, você diz, olha, eu vou anotar isso aqui, é o material didático. Vou utilizar quadro, vou utilizar o pincel, algo para apagar, e a avaliação vai ser com perguntas e respostas para esse tópico. Pronto, já fiz o meu planejamento. É melhor do que você pegar post-it e encher a sua revista com aquelas anotações com post-it cheio de papel. Então, o professor organizado
é aquele que faz o planejamento. O famoso quarto, plano de aula. Isso Distribui mesmo. melhor, né? Inclusive, na lição, eu acho que a CPAD, nessa revisão de conteúdo, as lições agora estão vindo com um planejamentozinho, né? A revista do adulto, ela já vem com o planejamento pronto. Porém, é o planejamento da revista que vem, né? A dica, a ideia, a proposta da revista. Mas você, professor, cada um tem um estilo de desenvolver a sua aula. É bem individual, muito particular. Então, é importante que você abrace essa ideia. Você não, eu vou resolver, eu vou aderir, eu vou copiar, colar essa ideia de Miriam, pôr em prática a questão do planejamento. A gente vê muito isso nas classes infantis, né? Os professores preparam cartazes, preparam gincanas, brincadeiras. Isso mesmo. Mas à medida que as classes vão subindo do nível de idade, né, faixa etária, a gente já vê um pouco menos, né? Bom, depende muito. A questão de cartaz, por exemplo, nós estudamos uma lição, eu acho que vocês lembram, que falava sobre o tabernáculo. Depende muito do conteúdo. Aquela lição que falava sobre o tabernáculo, era uma lição necessária trabalhar com cartazes. Então, difícil abstrair, nem todo mundo consegue imaginar aquilo, né? É verdade. Então, vai variar muito de lição para lição a questão do cartaz. O infantil sempre é necessário, né? Porque são figuras, mas os adultos, não é porque é adulto que nós vamos deixar de trabalhar com cartazes, porque vai depender do conteúdo trabalhado, né? Então, olha, o outro professor, é o de número 4, é o professor, chamado de professor-aluno. O professor-aluno é aquele que busca sugestões práticas para melhorar o seu ensino. Ele sai buscando ali ideias, sugestões e, como eu falei, para copiar, colar, desde que seja para melhorar o seu ensino. Então, esse é conhecido como professor-aluno. Ele é professor, mas quer aprender. E tem o professor apropriado. É o de número 5. O professor apropriado. É aquele que segue os 10 mandamentos do ensino. Tem o planejamento, eu vou fazer. É para trabalhar com criatividade, eu vou trabalhar, né? É professor-aluno para mim buscar melhor ideias para mim trabalhar o ensino, eu vou buscar. Então, esse parece um professor mais completo, né? Isso mesmo. Ele se apropria dos 10 mandamentos. E também tem um professor ligado. O professor ligado, pois é, o professor ligado, é aquele que observa as características do aluno para que, a partir dali, daquela necessidade, ele possa ter um norte para desenvolver o seu ensino. Então, esses são os 6 tipos de professores. Que professor é você? Qual o seu perfil desses que eu citei? Então, eu quero mostrar aqui, onde você vai encontrar, tá? Esse livro aqui, tem como tema 101 ideias. Ele fala dos tipos de professores, orienta como trabalhar, como desenvolver planejamento, e ainda tem 101 dicas de atividades para ser desenvolvida em sala de aula. Você pode encontrar esse livro lá na CPAD por um preço bem acessível. Ele é um livro maravilhoso, fala sobre as didáticas, alguns métodos de ensino, e eu indico ele para você, professor. Muito bom, professor. Eu acho, inclusive, que a senhora é o professor número 5. Você é o professor número 5? Eu anotei aqui. Não, a senhora. Eu acho que a senhora é o professor número 5. Só professora apropriada. Eu acho. Eu acho que eu sou organizada, porque todas as aulas que eu vou ministrar, eu faço o meu planejamento. É obrigatório o meu planejamento. Também me considero como aquela professora ligada, porque eu gosto de observar os meus alunos, para mim ver a necessidade que cada um tem para que eu possa
desenvolver o meu plano em cima da necessidade daquele aluno. Então, o professor tem que ter um pouquinho de cada aí, viu? É verdade. Então... eu acho que o melhor professor é aquele que consegue fazer uma sopa de letrinhas aí, com esses 6 tipos. Então, ele tem que ser o professor apropriado, porque ele vai ser todos. Ele pega Vai os ser 10 todos, né? mandamentos. Então, Isso. professor, anotou a dica, vai se esforçando, vai anotando cada uma dessas dicas. A gente nunca atinge o padrão de excelência, porque o padrão de excelência é o próprio Cristo. E ele se autoproclamou assim como padrão de excelência, né? E a gente está sempre buscando essa didática. É importante? Claro que é importante. O aluno, ele é um universo que você não conhece bem, até que você começa a buscar, conhecer de perto, saber a história de vida dele, etc. Para quê? Qual é o objetivo? O objetivo é tornar conhecida a palavra de Deus. Se eu puder chegar até a mente do meu aluno com mais adequação, mais propriedade, controlando a quantidade de informação que eu estou dando para aquele aluno, então eu vou ter mais efetividade. A palavra de Deus vai entrar na mente e no coração da pessoa. Eu acho que é esse o objetivo, né, irmã Miriam? Esse é o objetivo. E você Porque hoje procurar a gente formas, fala um pouco maneiras... mais de didática, de dicas pedagógicas por essa razão. É porque nós estamos em busca eu posso dizer que de ferramentas, de meios para levar o ensino de uma forma mais clara para que o aluno possa absorver com mais facilidade. Perfeitamente. Eu tomei um paralelo aqui, conversando com a irmã Miriam antes de iniciar a gravação, que na minha área de atuação eu trabalho com pessoas de várias características diferentes, pessoas mais simples, com menos Níveis de escolaridade, né? escolaridade. E pessoas com alto nível de escolaridade. Mas uma coisa eu percebi em comum: em todos os níveis, quanto mais instruções eu passo de uma vez, menor o aproveitamento. Então, se eu concentro 1 ou 2 instruções por vez, eu noto que o aproveitamento é muito melhor. Então, eu acredito que numa sala de aula, se o professor fica ansioso para passar calhamaços de papéis, de informações, aquilo não vai chegar bem, porque o aluno vai lembrar de 1 ou 2 ou 3, não à toa. As nossas lições têm 3 objetivos, senão as lições teriam 10 objetivos. Elas não têm 10 objetivos, elas têm 3. E aí, falando sobre isso, eu quero destacar os 3 objetivos da nossa lição. Primeiro, eu ia falar a mesma coisa texto. agora. Pronto, eu tomei a sua palavra, Não, pode, li a sua mente. Porque, por exemplo... mesmo então espírito. diga, professora Miriam. Porque, por diga, exemplo, no primeiro tópico, né? O primeiro tópico que tem como tema a Igreja Cristã, Comunidade dos Santos, não é? Sim. O objetivo desse primeiro tópico é somente conceituar o termo igreja, dar o conceito da palavra igreja, não é? Sim, perfeitamente. Então, a partir do momento que você conceitua essa palavra igreja, você já pode passar isso, já cumpriu o primeiro objetivo, então já pode passar sem nenhum problema para o próximo tópico, porque você já alcançou o primeiro objetivo. Aí o segundo, né, destacar a relação dos membros da igreja com a liderança cristã, e você, professor, faz parte dessa liderança, né? Então, quando você destaca a interação do aluno com a liderança da igreja, você se insere também nesse rol de líderes, de pessoas que são referência para o aluno, tá? E a terceira, conscientizar acerca da sua missão no corpo de Cristo e no mundo. São esses 3 objetivos, tá? E aí a gente vai seguindo aqui. Na primeira parte, a proposta pedagógica cita aqui algumas expressões: corpo de Cristo, templo de Deus, noiva de Cristo, são figuras de linguagem, né, presbítero Otoniel, falando sobre o mesmo tema que é a igreja. Justamente, se atentar para isso, né? Porque as figuras de linguagem vão fazer a representação justamente para que o aluno entenda como essa unidade da igreja, ela está inserida no corpo, o Espírito de Deus habita no corpo. Essa pluralidade de expressões é para trazer melhor o conceito. Isso. Né? Quando eu falo templo, eu falo noiva, eu falo corpo, são todas expressões para que a gente compreenda até o termo que significa aparece. Ser igreja, né? Isso. Lavoura, muito bem. João capítulo muito 17, bem. Porque isso tudo vai fazer o link com João capítulo 17, naquela famosa oração de Jesus, quando ele diz
que a igreja, ele e o pai era um, né? Aí ele afirma que a igreja, para que eles, falando de nós igreja, né? Sejam um. Sejam um. Inclusive, lema da nossa igreja IAD, né? Já há algum tempo, né? Para que Instituído pelo todos nosso sejam pastor Marquinhos um. Alves. Ou seja, se somos um, então não deve haver o quê? Divisão. Se somos um, temos que ter o mesmo pensamento. Se somos um, devemos crer no mesmo Deus, sem distinção. Não significa dizer que vai anular as vontades próprias das pessoas, né? Cada qual tem sua Me permitam até colocar preferência. aqui essa história de sermos um, de pensarmos parecido. Nós temos nos preocupado, caro professor, cara professora, com o número cada vez mais crescente de pessoas que acredita não ser necessário estar inserida no contexto da igreja local para se chegar ao caminho da salvação. E há a importância da igreja, claro que há. Nós somos igreja em organismo, mas somos igreja local, que tem banco, que tem energia para pagar, que nós somos uma comunidade, né? A palavra eclésia, né? Está aqui no primeiro tópico, tem esse significado, foi emprestado, a palavra igreja foi emprestada esse termo, porque justamente fala sobre a importância das reuniões públicas na sociedade grega, né, para decidirem questões sociais. No livro de Atos, a gente vê claramente a igreja se preocupando com o lado da repartição de bens, a gente vê a instituição dos diáconos. Os diáconos foram instituídos para ajudar a organizar essa vamos dizer assim, transferência de recursos entre pessoas com menos condições, inclusive pessoas que eram da igreja, mas que eram gregas de origem. Então, para que não houvesse uma discrepância nos mantimentos das pessoas que faziam parte da igreja, os diáconos faziam, dentre outras coisas, esse papel, não é verdade? Aí por isso que nós devemos crer e entender bem o papel da igreja no meio social e como Deus pensou nela, né? A elaboração, como Deus vê ela nas Escrituras Sagradas. Como então, a igreja já tema... foi planejada, é isso que eu estou entendendo? Isso, justamente. Porque se capítulo 1 de Efésios diz que em Cristo nós fomos predestinados para essa salvação, então a igreja estava predestinada em Jesus, que a igreja é a sua totalidade, e pegando justamente o que o professor Raniel fala, tem crescido nos últimos dias uma tendência de pessoas, inclusive cunharam aí um nome aí, um termozinho chamado de desigrejados, né? Desigrejados, perfeitamente. É algo que eu acho que é importante a gente falar para que o não novo há necessidade de ir à convertido... igreja. Não, olha, veja, o novo convertido está chegando. Você é professor do discipulado. E se ele já chega achando normal a pessoa optar por estar na igreja ou não, você precisa tirar da mente dele essa ideia, porque isso não é bíblico. E eu separei 2 textos aqui, me permitam falar, por favor. Hebreus 10 e 25, que diz o seguinte: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E Romanos 12, 5, que diz: assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Então, a importância de estar congregado para, através disso também, estabelecer a comunhão, e está no tema da lição, comunhão. Eu não posso dizer que tenho comunhão, presbítero Antoniel, se nem na igreja eu vou, se nem com os meus irmãos eu me comunico. Sequer eu dou a paz do Senhor quando estou passando na rua, isso não pode ser assim. E hoje existe a famosa frase para esse tipo de pessoa que não quer congregar, não quer ir à igreja, de dizer, a igreja sou eu. Agora, interessante que quando eles afirmam que a igreja Frases de sou efeito eu... perigosas, né? Frases de efeito perigosas. A igreja não é uma pessoa, jamais. A igreja é o termo, nós ouvimos aqui, eclesia, que significa o quê? Reunião, né? Se é reunião, congregação, assembleia, chamados, então a igreja não é uma pessoa. A igreja é a comunhão das pessoas no corpo. É assim? Isso mesmo. Organismo nisso, místico, né? Organismo místico, ou organismo chamam místico. também de organismo vivo, né? A nossa declaração de fé chama de organismo vivo. Muito bem. Mas é a mesma coisa. Pensando nisso, na questão da reunião, na verdade,
O Senhor diz, eu sou a videira. O que é a videira? É uma planta. Então, convide o seu aluno para refletir um pouco sobre a questão da planta. Uma planta tem galhos. Como pode um galho continuar vivo se ele não estiver ligado à planta? Não é verdade? Uhum. A palavra de Deus diz que nós como. somos enxertados, inclusive, né? A Enxertado. videira verdadeira, que é Cristo. Significa outra que nós figura de devemos linguagem para a igreja, né? estar... Isso. Outra figura de linguagem, muito bem. Significa que nós devemos estar em Cristo, porque nós estamos enxertados em Cristo. A partir do momento que eu estou em casa, eu não tenho como ser uma igreja sozinha, porque eu vou murchar. O galho vai morrer, vai secar. E até porque nós não estamos naqueles lugares onde está tendo aquela perseguição de cada pessoa está se virando, vamos dizer assim, né? Para se proteger, não. Nós estamos em um país... Nós ainda temos muitos motivos para agradecer a Deus. Pelo país laico que vivemos e que temos liberdade de professar a nossa fé. E as razões apontadas, geralmente, quando se fala em desigrejados, pessoas que não precisam congregar, não se sentem obrigadas a isso, tem a ver com o item 1.3 da lição, que é uma igreja formada por pessoas, é uma igreja humana, é uma pessoa que naturalmente tem imperfeições, e a gente costuma atribuir as imperfeições aos motivos para se afastar. Mas aí eu me lembro de Provérbios, né? Acho que capítulo 18, diz, aquele que se insurge contra, aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, estar sozinho e isolado não é sinal de sabedoria, irmã Miriam. E às vezes também, irmão, é porque não quer se submeter, né? Ele Perfeitamente. Submeter a uma liderança, submeter a ninguém, a nada. Perfeitamente. Mas, olha, a imperfeição é um traço da igreja. A igreja também é chamada de casa de oração, de hospital, enfim. A gente não pode ter isso como argumento para estar fora da igreja. Nós somos a igreja enquanto organismo, enquanto corpo, enquanto unidos em comunhão, senão é um galhozinho fora da videira verdadeira. Vamos seguir adiante, gente? Igreja e liderança. Igreja e liderança. A senhora falou igreja e liderança no início. Pois não, querido. Pois não. Eu queria só concluir essa questão do primeiro ponto ainda, com relação à igreja, para a gente dar continuidade. É porque eu acho importante falar com relação justamente tudo isso que nós falamos aqui está dentro de dois conceitozinhos. A igreja, ela é o corpo místico, vamos ter que, né? Corpo místico é o corpo vivo, é o organismo vivo, mas também ela, por ser feita por pessoas, a igreja é uma organização que tem CNPJ, que tem um templo, conta para pagar. Então, devemos saber justamente diferenciar isso. E essa organização, ela tem líderes, é assim? E esses líderes são aceitos pela igreja. Então, o princípio, vamos dizer assim, primordial, se eu não estiver aqui sendo redundante, de forma nas escrituras sagradas, é que a igreja é fundada por Jesus. Nós falamos já no início aqui sobre ele ser divina e também humana, não é? Justamente. Ele disse, edificarei minha igreja. Quando nós pegamos capítulo 1, versículo 13 da carta de Paulo aos Efésios, ele vai dizer que, Paulo falando aos Efésios, né, em quem vós estáis, aí ele diz, depois que ouviste a palavra, depois que creste, aí ele diz assim, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Ele mostra como é que acontece essa efusão, vamos assim dizer, né, da pessoa, no que Paulo vai dizer aos Coríntios capítulo 12, que no texto bíblico base da nossa lição de hoje fala, que nós chamamos de batismo no corpo de Cristo, porque ele diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Ou seja, o apóstolo Paulo vai mostrando que, espiritualmente, como organismo vivo, a igreja, ela é a unidade das pessoas em Jesus. Mas essa unidade, ela também é de forma visível através da organização. No caso nosso aqui, Assembleia de Deus. Outra ali, outra instituição. Então, isso tem que ficar separado e bem distinto para que as pessoas entendam. Ainda que separados pelo CNPJ, somos igreja, enquanto organismo, justamente, com outras denominações também. Aí é justamente que vai entrar o Hebreus capítulo 12, versículo 23, que a igreja é a igreja universal, a Assembleia dos Santos.
que é composta de todos aqueles que creram em Jesus em todas as eras. E como isso no corpo místico, espiritual de Cristo, mas como na forma externa, vamos assim dizer, na organização, nós observamos que como é que eu adentro nela? Eu adentro nela quando eu creio em Jesus como Salvador e sou batizado nas águas, que é o símbolo justamente da forma externa. Parte do corpo pública, né? E da igreja local. Local. Né? O que a lição trata aí, né? Sobre a... Perfeitamente. Sim, e aí o senhor falou bem da liderança, mas o senhor falou bem e pincelou o tópico 2, que é a igreja liderança, porque o senhor diz a igreja constituída, a igreja com sua liderança, e a irmã Miriam também falou no início, liderança esta com padrão bíblico, não é, irmã Miriam? Bíblico. O padrão foi estabelecido pela bíblico, palavra. Porque a igreja, como instituição orgânica e humana, isto é, visível, estou querendo falar visível, porque a invisível é aquela que está... O local, lá, né? A igreja local. Isso mesmo, a igreja local, que Jesus instituiu, ela precisa de uma liderança em sua organização, seja para liderar o espiritual, não é verdade? Trabalhar o espiritual, porque ou o espiritual e também a parte administrativa, ela necessita de uma liderança, porque igreja, o que é uma igreja? Uma reunião de pessoas, como nós já falamos, que se reúnem com um propósito. E se não tiver um líder para administrar na palavra de Deus, aí, né? A gente tem os textos que falam dos cargos eclesiásticos e ela também usa outros termos, como, por exemplo, os anciãos da igreja. Ou seja, há sempre um corpo diretivo, um corpo de pessoas que tem a responsabilidade diante de Deus de conduzir o rebanho, espiritualmente falando, mas também de dar direcionamento aos diversos trabalhos, às diversas nuances que a igreja local, enquanto instituição, precisa ter. Então, essa distinção de funções, né, todos servos, mas essa distinção, ela é bíblica? Sim, ela é bíblica, né? Então, às vezes, até alguém diz assim, eu não aceito e tal, querido. Deixa eu lhe dizer uma coisa, está na palavra de Deus, no livro, nas cartas de Paulo a Timóteo, também nas cartas de Pedro e outras tantas, né? Tito, são cartas pastorais, né? Timóteo, Tito, todas estas cartas, né? Elas falam claramente sobre estas funções eclesiásticas que têm um forte apelo administrativo, né? E como deve ser, né? O líder, como deve ser a forma dele agir entre a sociedade, as características desse líder. As características do líder, porque para administrar um corpo, o corpo de Cristo, que não é somente o administrativo, mas também espiritual, não é qualquer pessoa que pode estar na frente liderando. A lição item 2.2, ela fala essa palavrinha vocacionada, é muito importante isso. Isso mesmo. Ela precisa ter uma vida com Deus, não é verdade? Que se encaixe dentro daquelas características. Por exemplo, o líder ele deve se relacionar bem com as pessoas, com a organização e, acima de tudo, consigo mesmo. Não é isso? Ele deve ser vocacionado. Mas o que é uma pessoa vocacionada? É importante que o professor explique antes de falar sobre esse tópico, explique para o seu aluno o que é uma pessoa, um líder vocacionado. Por exemplo, a vocação ela é uma adesão voluntária da alma a um dever que nunca se esgota. Eu falei isso, mas mesmo assim o seu aluno não entendeu, não é verdade? Quando um líder ele é vocacionado, a alma dele ela vai aderir diversas atividades, diversos deveres voluntários como atividades diárias. A psicologia, a psicologia, ela explica isso aí como uma atividade apropriativa. Por exemplo, o seu corpo, você toma água todos os dias, você come, dorme, descansa, você realiza os seus trabalhos.
todos os dias e nunca se esgota, assim, é uma obrigação que o seu corpo pede, você precisa. O líder vocacionado, a alma dele, ela adere esses serviços da igreja. A psicologia é o que ela explica, não é a mesma coisa. A alma vai aderir às atividades do reino de Deus como algo que deve ser feito diariamente, acontecendo de forma voluntária. Ele é amoroso para o resto da vida. Esse é o líder vocacionado, é aquele que cuida da igreja, que sabe dirigir a palavra a outra pessoa e tende a fazer isso, abraça isso todos os dias como se fosse uma necessidade de tomar água. 1 Então, Timóteo 3:2, né? Ele fala, é fundamental que o bispo seja repreensível, marido com a sua esposa, é equilibrado, que tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, e aí por aí vai, né? E vale 1 Timóteo salientar 3:2. que... Paulo, quando ele escreveu a Tito e a Timóteo, escreveu essas duas cartas, né, para falar sobre essas características. Primeiro, que ele deve ser irrepreensível, porque o irmão... Não passível de repreensão, né? Isso mesmo, isso mesmo. Não foi por acaso que ele falou isso aí, até porque nós vemos diariamente, assim, nos dias atuais, hoje, não é só hoje, antes também aconteciam, pessoas na igreja que não querem ser subordinada aos líderes, não é verdade? Então, se ele for uma mulher, como diz aqui a palavra, que uma mulher não, me perdoe, se for um homem, que já teve mais de uma mulher, que vive, que não tem exemplo para dar, as características não isso estão mesmo. desaparecendo, né? Irmã Miriam, Isso presbítero mesmo. Otoniel, me permitam Sim. dar um exemplo. Eu soube de um pastor que, ao evangelizar os irmãos e assumir congregações no Amazonas, né, no extremo norte do nosso país, ele encontrou pessoas vivendo normalmente com duas mulheres, homens da igreja, Sério mesmo? E que já haviam até recebido funções na igreja. Imagine a situação de um pastor desse, presbítero Antoniel, o senhor que é presbítero, já pode presidir uma igreja, chegar numa congregação no Amazonas e um diácono com duas mulheres. O que é que o senhor faria? Imagina que situação. Está fora do modelo bíblico, né? E duas mulheres já casadas, com filhos, né? Então, às vezes... a palavra de Deus, ela não dá esse padrão para a gente, não. Não. E às vezes isso acontece e né? continua Existe acontecendo. por aí afora. Isso às vezes e continua acontecendo esse tipo de coisa, porque muitos dos líderes que às vezes mantêm aquela obra não fala, não instrui, não ensina como deve ser feito, Algo com tão aquela simples, né? E um ensino que não foi dado. Cultura. Supostamente porque a cultura não. É a A cultura. cultura, ela caiu com o pecado. Entendeu? Então, existem coisas na cultura humana que ela tem que ser combatida. E essa é uma delas. Tem que se mostrar. Certo? Quando vocês estavam falando sobre essa questão da liderança, aí vale salientar bem que vocação, aqui biblicamente falando, é diferente daquela vocação que falamos no mundo secular, né? Eu tenho uma vocação para ser engenheiro. Eu gosto muito de cálculo aí, da Raniel. Calcula aí em segundos. Então, ele tem vocação para trabalhar com engenharia. No reino de Deus aqui não é dessa forma. Para ser advogado. Porque você e no falou reino de de mim, Deus... que é matemática, e falou do engenheiro, que é irmão Raniel, agora a vocação do advogado. E no reino, né? No reino do Senhor, as coisas não são assim. A vocação, Efésios 4:11 vai dizer que o Senhor Deus, ele separa, ele dá. Ou seja, a igreja, ele dá os seus líderes. É algo que o Senhor Jesus escolhe e não é para todo Como mundo, a gente né? falou na lição de número 8, né? Que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele tem vontade própria, Isso. Ele elege, ele escolhe, é assim? Isso. E o apóstolo vai dizer, ele deu uns para apóstolos, evangelistas, pastores, doutores, ou seja, a vocação, ela é dada por Jesus, não é alguém que chega, chama você para um canto ali, vamos orar por você, você vai ser um pastor. Às vezes você não tem vocação para ser um pastor. Conheço pessoas, que dizem assim, eu gostaria tanto, né? Gostaria tanto de fazer isso ou aquilo, mas é muito importante a gente perceber isso, aceitar o padrão bíblico, né? Receber esse ensinamento. E saber para que foi chamado, né? Qual é a minha função saber no para que reino foi de Deus? chamado. E aí a gente entra na terceira
no terceiro tópico da lição, a missão da igreja, né? Para com a humanidade, 3.1, para com os irmãos, 3.2, e também a 3.3, a missão da igreja e o Espírito Santo. E aí, minha gente? A missão da igreja para a comunidade. Eu me lembro muito de Atos, né? Que as pessoas elas eram queridas pela comunidade. Será que a nossa igreja, nos dias de hoje, está assim? Será que, aonde tem um templo da Assembleia de Deus, a comunidade está satisfeita, irmã Miriam? Como é que estamos hoje, hein? É verdade, viu? Porque nós temos o serviço social na igreja, mas eu tenho visto muitas pessoas fazerem o que aconteceu quando Paulo escreve a Tito, né, que ele deve dar continuidade à organização da igreja. Quando a gente fala sobre organização, nos faz lembrar do que o líder, com o perfil bíblico, ele precisa de auxiliares, pois nós sabemos que ele sozinho ele não consegue organizar a igreja. E foi o que aconteceu na igreja primitiva, quando o próprio Cristo fez isso. Ele sendo o cabeça da igreja, ele foi um grande preparador de pessoas que iam dar continuidade, começando por Pedro, né? Ó, Pedro, vem cá, deixa eu falar um negócio para você. As escrituras dizem que o apóstolo Paulo estabelecia presbíteros, né, em cada cidade. Cidade de Creta ele deixa Tito, e ele vai estabelecendo justamente para que esse para reino a continuidade permaneça. da obra. Perfeitamente. Exato. Por quê? Para a continuidade da obra. Porque, por exemplo, Atos 6, que fala sobre o serviço, isso, onde as viúvas dos diáconos, estavam... né? Isso mesmo, dos diáconos, onde as viúvas elas estavam achando que não estavam sendo favorecidas. Havia um conflito já ali. Os diáconos já estavam sendo chamados para ajudar nesse conflito. Isso mesmo. Então, a igreja primitiva, ela nos ensina e nos faz entender melhor sobre a importância de não atribuir todas as funções a uma só pessoa, porque as pessoas elas não ficam satisfeitas. Então, a igreja ela não consegue contribuir, ela não consegue alcançar, cumprir a sua missão, por exemplo, chegar a atender os irmãos que estão necessitando, porque muitas vezes uma única pessoa, irmão Raniel, ela não consegue visualizar. Então, nós aprendemos com a igreja primitiva sobre essa questão da distribuição de funções e ser distribuídas a pessoas, como o irmão presbítero Otoniel falou, vocacionados, que estejam dentro do padrão bíblico. Aí o senhor pergunta, elas estão conseguindo alcançar a sua missão? Nós estamos conseguindo alcançar. Muitas pessoas reclamam, mas tem muitas pessoas satisfeitas. Então, eu não posso afirmar, não, estão conseguindo alcançar ou não estão conseguindo alcançar, porque nós fazemos um corpo chamado, o que vocês já falaram, de igreja humana, imperfeita. Olha só, irmã Miriam, me permita falar, Tiago 1:27. A religião pura e imaculada, vejam, a religião pura e imaculada, a gente pensa que é só orar, não, vou para o ciclo de oração e tal, mas olha o que Tiago diz, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, veja, ele fala do termo religião como sendo algo muito mais fortemente ligado ao serviço social do que propriamente ao ato de orar. Ou seja, a missão da igreja para com a comunidade e para com os domésticos da fé, Gálatas 6:10, que é assistir as pessoas nas suas necessidades, correto? E por fim, né, a gente já caminhando para o fim, a missão da igreja e o Espírito Santo. Isso aí já se inclui no que nós estudamos o crescimento da igreja, porque a igreja, ela tem pessoas que acham que a missão da igreja é somente pregar o evangelho, é somente orar, somente ir para o culto, adorar o Senhor. A missão da igreja... Mas nós pregamos o evangelho integral, né? Isso. A nossa igreja, ela tem uma tríplice missão. Adorar a Deus, não é isso?
adorar a Deus, se reunir como igreja, como corpo, para adorar a Deus. A outra é para servir os nossos irmãos e levar o evangelho, convencer este mundo de que é através de Cristo que nós iremos ter a vida eterna. Então, a igreja aqui na Terra, ela tem uma tríplice missão. Mas muitas pessoas acreditam que é somente pregar o evangelho e deixar a pessoa solta. Assim, é você evangelizar uma pessoa e a pessoa não consegue nem prestar atenção no que você está dizendo, porque ela está com fome. Às vezes a pessoa está com fome. Nas nossas escolas, a merenda escolar tem uma função importantíssima para que o aluno consiga, estando ele alimentado, conseguir absorver o conteúdo, né, Miriam? A senhora sabe bem disso. Então, na igreja não é diferente. Como é que você quer que uma pessoa esteja tranquila, cabeça assim, fresquinha para receber o evangelho, se ela está só pensando num prato de comida? Então, a igreja é importante para isso? Muito, muito importante. As nossas Assembleias de Deus hoje já estão fazendo isso. Em todas as igrejas não, mas já estão abraçando. Na escola bíblica dominical, o aluno chega na escola bíblica dominical, essa é a nossa realidade. Eu tenho visto isso em várias congregações. O aluno chega sem comer, pela manhã, 9 horas da manhã, porque não tinha comida em casa. Então, é uma realidade. E quando eu chego na igreja, que ainda não funciona aqui, vamos procurar colocar isso em prática. Então, é lindo ver os alunos na fila, como se estivesse recebendo uma merenda escolar, porque realmente é a merenda escolar, que é na escola bíblica dominical. A escola bíblica é uma escola. E eles vão para a sala de aula satisfeitos, melando, limpando o rosto de cuscuz. Nunca me esqueço que eu fui criança, fui criança no Tempo Central, e hoje voltei ao Tempo Central, né? Nunca me esqueço que o gosto, viu, irmã Miriam, do suco e do biscoito que eu comia. Aquilo ficou marcado na minha memória. Tanto quanto a palavra de Deus ficou impressa no meu coração. Não é interessante isso? Graças a Deus. E essa questão toda, realmente, se você ler o capítulo 6 de Atos, que vocês estavam falando, a murmuração dos gregos com os hebreus, né? Por causa as viúvas eram gregas, não é isso? Eu não estou bem lembrada, isso, mas as viúvas eram gregas. Elas se sentiam preteridas, né? Por serem de origem grega. Aí essa questão foi levada justamente aos apóstolos, né? E ao chegar lá, os apóstolos, né? Pedro, principalmente, que recebeu a comitiva, eles disseram dessa forma: rapaz, vamos escolher alguns varões aí dentre vós aí, homens cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais nós constituamos sobre este importante negócio. É um negócio importante. Mas, por ser importante, não significa dizer que ele tem que ser feito apenas aquilo, não. Porque ele continua dizendo: essas pessoas farão esta obra que é importante de dar assistência aos gregos nessa questão aí social. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E porque ele pensou assim, e depois no texto mais à frente ele vai dizer que justamente não vai deixar o ministério da palavra para dar assistência, porque há pessoas para isso. Então, a completude, como realmente o evangelho, ele não é apenas a ministração da palavra, mas sim assistência aos necessitados, né? Isso é importante. Perfeitamente. E nessa missão, né, a senhora falou das 3 coisas, né, da missão. Tríplice missão. Da tríplice missão. Nós temos, em todas as 3, nós temos a ação do Espírito Santo, que seria o último tópico da nossa lição, né? Mas antes da gente ir para o último tópico, eu vou deixar a senhora concluir seu raciocínio. Pode dar continuidade. Aí muito bem. Eu ia só fazer um comentário sobre a questão do serviço, né? O diácono, que eu lembrei de uma das nossas revistas que nós estávamos estudando sobre os dons espirituais, e o que muito me chamou a atenção foi a questão da dádiva, o presente, o dom de serviço. Porque, irmão Antoniel, mordomia cristã. Mordomia cristã. Todo líder, ele é servo. Então, todo líder, ele precisa estar ciente de que tem o dom do serviço. Porque ele não manda, ele serve. E como o Supremo Pastor é o Senhor Jesus, né?
Isso mesmo, como o maior exemplo foi o Senhor Jesus Cristo, que ele era o quê? Um ser divino, ele era Deus, mas estava aqui como servo sofredor, servo, e ele era Senhor. Então, todo líder não se põe numa cadeira, mas sim ele está ali disponível para servir. Que dom maravilhoso, é o dom de serviço que o Espírito Santo nos dá. Todo E esse cristão, todo membro serviço, da a igreja igreja é um primitiva, de grande fato, servidor, né? É um Interessante que a grande gente vê isso servidor. a gente vê isso, essa linguagem no serviço público, né? Servidor público. Servidor Nós público. nós somos servidores do reino, isso. Público dos céus. público do É, céu, servidores do reino. Atos 2:42, né? Fala justamente desse servir, onde as escrituras vai dizer que é justamente o 42 a 3.2 da 47, lição. né? Isso é. 3.2 da lição que fala para com os irmãos, né? A nossa missão também se refere nessa união, ajuda aos domésticos da fé, que a fé era uma, não havia necessidade de um irmão para com o outro, porque alguns irmãos até doavam seus próprios bens, né? E havia E essa Deus levava ajuda. isso muito a sério, porque Ananias e Safira Isso. quiseram só ficar com os louros, né, da doação, Engan- só que Foram tentaram mortos, né? enganar. E a Deus Isso. ninguém engana. Então, imaginem a seriedade com que Deus leva o serviço cristão, o repartir, né? E a palavra de Deus fala, né? Estavam sempre juntos no repartir do pão. Então, a importância dessa comunhão, desse repartir na igreja do Senhor, não pode de forma alguma ser desprezada, né? Então, a gente partindo para a nossa conclusão, a irmã Miriam falava sobre a tríplice missão, e em toda essa extensão da missão da igreja, nós temos o tópico 3.3, que fala sobre a importância do Espírito Santo. Nós, pentecostais, sabemos que o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder para esta missão especial, né? E isso também não pode ser deixado de lado nesse finalzinho de lição. A importância de buscarmos o batismo com o Espírito Santo para melhor servir, para melhor desempenhar a nossa missão enquanto igreja, não é verdade? Isso. Porque o batismo, por ser um revestimento de poder, né? Ele vai justamente capacitar a igreja, capacitar o irmão, para justamente exercer essa função com maior autoridade, com maior presteza. Não é que o batismo vai deixar você um super, não. Mas apenas ela vai lhe ajudar. É como diz, é revestir-se de poder, né? Presbítero Revestir-se Antoniel, eu me do lembro muito poder. bem do Pedro que negou Jesus, Justamente. e o Pedro após o Pentecoste. As pessoas chegavam a dizer, esse é o mesmo Pedro? Justamente. Tão Por isso diferente que ele estava após o isso. Pentecoste, né? Por isso que nós que somos pentecostais clássicos, chamamos, né? Nas nossas igrejas, principalmente a Assembleia de Deus, o obreiro, e o obreiro aqui de forma genérica, né? O obreiro, ele, para ter aspiração ao ministério, como nós sabemos, na nossa instituição, ele vai auxiliar aqui o cooperador, né? E seria diácono, presbítero, evangelista, pastor. Ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. E batizado com o Espírito Santo, é importante nós falarmos aqui, porque há algumas versões por aí dando um significado diferente para batismo no Espírito Santo. Mas para nós, ser batizado com o Espírito Santo, além de ser revestido de poder, ele tem um sinal inicial, que é falar línguas desconhecidas, né? E seria justamente a importância desse batismo para exercer essa missão com maior intrepidez, autoridade, alegria. Porque, Isso. irmão, Ousadia, né? isso, Ousadia, como vocês isso. falam sobre a questão de ser revestidos. Porque antes de iniciar a lição, nós estávamos até comentando rapidamente sobre isso, e eu falei que muitas pessoas não sabem a diferenciar entre você ter o Espírito Santo e você ter o poder do Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo, você aceita ele na sua vida. Mas quando você se enche do poder, você passa a ter autoridade, você é outra pessoa, você age de maneira diferente. É tanto que quando eles estavam ali, a palavra diz que no mesmo lugar, quando se fala no mesmo lugar,
Eu imagino que a situação daqueles discípulos, quando Jesus disse, olha, em breve eu estarei e vocês, infelizmente, vão ficar sozinhos, o desespero que eles sentiram. Meu Deus, quem vai nos proteger? Quem vai nos guiar? Quem vai nos ensinar? Quem vai nos orientar? E era um misto de medo com apreensão, isso. com o medo do desconhecido. E depois Então, daquele revestimento de poder, aqueles homens eram investidos de uma coragem nunca antes vista, né? Porque eles tinham o Espírito Santo, mas eles não estavam cheios do Espírito Revestidos, né, Santo. de poder. Isso, eles Aí é apenas importante, tinham, eles não aí é estavam importante, cheios, é importante envolvidos. explicar, né, para o novo convertido que ao aceitar Jesus na vida, se ele se converteu de verdade, ele já recebe o Espírito Santo. Para não ficar naquela Perfeitamente. dúvida, não sou batizado, eu não tenho Espírito Santo, né? Não, ele Ele já recebe. recebe o É Espírito Será que eu Santo, vou é para o céu, fé, né? aceitação. Será que eu vou para o isso. céu? Não sou batizado? Aceitação. Porque olha Capítulo 20 de só, João, Jesus sopra, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que ele é selado naquele momento, que selado não é batizado, não é a mesma coisa. Ele é batizado no corpo de Cristo, então ele passa a ter o Espírito Santo. Agora, o revestimento é um poder, autoridade do alto, que o próprio Jesus faz, porque ele é o batizador, né? Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. É uma promessa que veria de Cristo. E como sinal ele teria línguas desconhecidas, línguas estranhas. Então isso é importante frisar para que o novo convertido fique em Joel dúvida, né? 2 e Atos 2, né? 21, Joel 2 e isso. Atos 2. Uhum, primeiro que justamente. primeiro que a pessoa que recebe o batismo, o revestimento, ela recebe o quê? Dons espirituais. Não é que ela vai ficar valente, não é verdade? Mas ela recebe dons espirituais. E com isso, elas se enchem de autoridade e elas têm, eu posso dizer que ferramentas espirituais para desenvolver, trabalhar na tríplice missão da Igreja de Cristo aqui na Terra. Perfeitamente, irmã Miriam. Perfeitamente. Gente, eu encerro aqui os meus comentários. Estou satisfeito por hoje e já saúdo você, professor, você, professora. Mais uma vez, a gente chega aqui ao finalzinho do comentário deste nosso podcast. E eu desejo a todos uma excelente aula. Que Deus vos abençoe. Irmã Miriam, presbítero Antoniel também. Paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor. Amém, a paz do Nós somos, Senhor. nós somos a igreja, né? Igreja em Amém. Cristo, lavada pelo seu Amém. sangue. E Glória a hoje Deus. nós estamos já encerrando, né? Reunidos com um único propósito, não é verdade? Com um propósito de discutir um pouco sobre essa lição maravilhosa, riquíssima, pelo menos para a minha vida e acredito que para a sua também. E para nós foi um prazer. Estaremos aqui na lição de número 12, que tem como tema Crendo na Graça de Deus. Nós aguardamos você, aqui será a nossa última lição, não é verdade? Do Mas ciclo 2. do ciclo Da 2, nossa isso mesmo, da participação. nossa A equipe, nossa participação, da nossa isso. participação, certo? E que o Senhor venha Amém. lhe abençoar. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém.